O que você tem feito todos os dias para anestesiar o que você tem passado? Eu sei que você tem passado por dores, por situações que você precisa se anestesiar. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele anda por dois caminhos. Ou ele vai andar pela dor, ou ele vai andar pelo desejo, pelo prazer. E quando ele tá muito na dor, ele procura um desejo e ele procura algo para anestesiar, acalmar, acalentar a tua dor. E eu quero saber, será que pode ser um vinho todos os dias na hora do jantar? Será que é ficar horas num joguinho? O que será que tem anestesiado você? Quando eu tô falando de anestesiar você, eu tô falando de entorpecentes, eu tô falando daquilo que entorpece, que anestesia as dores do seu dia a dia. E eu queria saber quais são ou quais têm sido os seus entorpecentes. São aqueles vícios. Dificilmente pessoas não são afetadas pelos seus vícios, e todos nós temos algum vício, seja emocional, seja qual tem sido o seu anestésico diário. Eu queria te dizer o seguinte, que esse anestésico diário, ele vem também para te trazer alívio, acalento, mas vem para mascarar muitas coisas que você precisava ver, ele vem para te distrair. E quando a gente fala de entorpecentes, a gente vai entender umas coisas bem básicas. A necessidade de se entorpecer, ela surge numa composição de três coisas básicas. Anota aí. Ela vai surgir de três coisas básicas: pela ansiedade, pelo isolamento e pela vergonha. Sempre que você quer se entorpecer, você vai se entorpecer por isso, ou porque você está passando por um isolamento, ou por uma ansiedade, ou por uma vergonha. Agora, meu amor, por que está acontecendo isso com você? Isso é bom? Não é bom. Mas por que isso não é bom, Érica? Porque você se entorpecer é você não encarar a realidade. E como que você faz para começar a entender mais sobre isso? Para você começar a tirar tudo isso que está te entorpecendo, é preciso você viver os seus sentimentos. É preciso você acolher e viver os seus sentimentos. E depois que você vive os seus sentimentos, Érica, mas como que começa isso? Tudo começa pelo comportamento. Você sente, você pensa, sentiu e você se comporta daquele jeito. Então, primeiro, viva os seus sentimentos. Tá com raiva, tá com raiva, tá com ódio, tá com ódio, tá com amor, viva! Viva todos os seus sentimentos, não tem problema nenhum. Você viu os seus sentimentos, o que você precisa entender é quanto tempo você fica num sentimento que de repente é tóxico pra você, que te faz mal pra caramba. Depois, viver os sentimentos, começa a ficar atento aos comportamentos entorpecentes. Você tem comportamentos entorpecentes e todo comportamento ele vai surgindo de uma forma que você já sabe como se inicia. Se por acaso você é o tipo de pessoa que você precisa beber toda noite para se anestesiar, já viu? Você tem amigos assim que falam, eu preciso beber. Eu preciso beber para relaxar, para esquecer um pouco disso tudo que eu tô vivendo. Eu quero e preciso beber. Não tô criticando, não tô falando nada de mal, nada de errado, mas é um entorpecente. E o terceiro, gravou o primeiro? Qual é o primeiro, Érica? O primeiro é você viver os seus sentimentos. O segundo é você identificar os comportamentos entorpecente. E o terceiro é o quê? É você saber lidar com o desconforto das emoções. Esses dias eu tava tendo uma reunião e eu falei sobre isso. Foi tão interessante que eu falei assim, olha só. Crescer, a vida adulta, ela traz uma das coisas que ela traz é a gente aprender a lidar com o desconforto. Aprender que o desconforto pode ser confortável quando ele vem com um aprendizado. Então, ser grande, crescer emocionalmente, é você aprender que no meio do desconforto tem que ter um conforto. De estar desconfortável, tem que começar a ser algo natural para você. Então, o desconforto das suas emoções difíceis, você precisa aprender a lidar com elas. E isso me lembra muito a minha história. Por que me lembra a minha história? Porque o meu pai, que não tá mais aqui, ele sofria
porque ele não sabia lidar com as emoções dele. Ele tinha depressão e ele não sabia como lidar com as emoções dele. E como ele não sabia como lidar com as emoções dele, com os sentimentos dele, quando ele fez 40 anos, ele começou a usar drogas. E aí ele começou a usar cocaína. E o que acontece com isso? E ele falava isso, ele deixava bem claro isso, que ele não sabia lidar com os sentimentos dele. Ele não sabia o que ele fazia quando ele sentia tristeza, quando ele sentia solidão, quando ele se sentia sozinho. Ele não sabia como acolher esses sentimentos, ele não sabia como lidar com os sentimentos dele. E quando eu olho para tudo isso hoje, e eu me emociono, porque quando eu vejo tudo isso que hoje eu sei, eu me pergunto, nossa, por que eu não sabia disso antes? Por que eu não pude fazer algo antes por ele, sabe? Por que eu não pude fazer algo antes para mudar a história dele? E ele falava isso pra mim, minha filha, eu não sei lidar com os meus sentimentos, tudo é uma questão de sentimento. E o quanto é importante para você aprender a lidar com os seus sentimentos, sabe? O quanto é importante você aprender que você é uma pessoa, você é um espírito que habita num corpo, você tem uma alma e você precisa aprender a lidar com os seus sentimentos. E toda vez que você não sabe lidar com os seus sentimentos, você acaba caindo num buraco. Então, eu não sei qual é o entorpecente que você tem precisado, mas uma coisa eu sei. E como eu sei, você pode ser livre de todo entorpecimento da sua alma quando você aprende a lidar com as suas emoções, com o seu autoconhecimento. Você pode muito ser livre de tudo isso. E essa mensagem que eu queria deixar para você, e eu queria que você me falasse qual é o entorpecente que tem te distraído, qual é o entorpecente, qual é o vício que tem, será que é o vício o quê? Será que é o vício da bebida? Será que é o vício da pornografia? Será que é um vício totalmente ilícito? Será que é vício que as pessoas sabem, que as pessoas conhecem? Será que é de uma maconha? Será que é de uma coisa que você fala assim, pô, tá de boa, mas você sabe o quanto isso tá te fazendo mal? Então eu queria que você deixasse aqui nos seus comentários, pode deixar aqui nos comentários qual é o seu maior entorpecente que tem atrapalhado muito a sua vida. Diz aqui pra mim.